Bom dia, turma 231. Bom dia do turma 231. Hoje é dia 14 de julho, terça-feira. A gente está aí com um dia bem gelado hoje, né? A gente eu comecei com 6 graus hoje as aulas pela manhã e agora a gente já está subindo um pouco a temperatura. Está mais calor agora, está com 8 graus. Então é o seguinte, gurizada, a gente vai dar sequência aos nossos estudos sobre a Era Vargas. A gente viu na aula passada e na outra aula também, a gente discutiu como foi o golpe, né? Falamos sobre o golpe, que é chamado de Revolução de 30, porque foi o próprio Getúlio Vargas que escreveu a história. Então ele vai chamar de revolução, né, cara? Mas a gente viu que foi um golpe de Estado dentro de uma Constituição que existia, que o parâmetro eram as eleições. Tudo bem, as eleições eram extremamente corruptivas. A gente sabe disso. Era a estrutura da política da República Velha. Isso muda com o tempo, porque Getúlio Vargas, então, neste período que ele vai assumir a partir do golpe, ele vai chamar de governo provisório. Esse governo provisório, como não há Constituição, a gente viu, pelo fato de não haver Constituição, ele vai governar através dos atos institucionais. Então, ele vai impondo ali uma lógica legal, né, para que ele possa governar o Estado brasileiro. Tá? E esse Estado, essa política que Getúlio Vargas vai estabelecer, provisória, entre outras coisas, ele vai colocar as leis trabalhistas, ele vai criar um ministério, ele vai dar uma ênfase maior à organização do urbano, né? Então a gente viu isso muito na aula passada, quer dizer, todas as medidas de transformações sociais que Getúlio vai fazer é para o desenvolvimento urbano das cidades, né? Visando a indústria, visando o desenvolvimento através do salário mínimo, desenvolvimento capital, do consumo. Ele vai investir, por exemplo, no desenvolvimento da indústria de base, mineradora. Quer dizer, todas essas características de Getúlio Vargas apontam para que uma mudança, uma guinada, né, um 180 graus completo na história política e econômica do Brasil, que deixa, né, de olhar mais para o desenvolvimento agrícola, agrário, agropastoril, e passa a olhar mais para o desenvolvimento urbano e industrial. Agora, não se enganem, né? Não pensem que Getúlio Vargas vai desprezar o desenvolvimento agrário, até porque isso é a coisa mais importante que o Brasil tem, né? O Brasil produz até hoje, né? A maior parte da agenda internacional do Brasil em termos econômicos é, sem dúvida alguma, a produção agrícola e pastoril, né? Então, nós estamos aí festejando hoje a maior safra de grãos da história, né? O maior produtor de soja do planeta. Nós ultrapassamos os Estados Unidos no aspecto da produção de grãos, de soja principalmente, né? Nós somos o maior produtor de soja do mundo. Tá, e aí? Né? Vou repetir o que alguém famoso, um filósofo famoso, respondeu para a imprensa. Tá, e daí? Tá, e daí? Isso muda a tua vida? Isso muda a minha vida? Não, né, cara? Isso, na verdade, vai encher o bolso de quem? Do produtor rural, né? E a gente sabe muito bem, $1, o cara vende a dólar a saca de soja. $1 vale R$ 5,50. $1. Então, quer dizer, tá? E daí? Né? Então, assim, ó, pessoas queridas, eu quero dizer para vocês que Getúlio Vargas não vai mexer com o desenvolvimento agrícola. Quando ele fizer as leis trabalhistas, não é para as pessoas do campo, porque senão ele iria comprar uma briga muito grande com o produtor rural. Imagina se Getúlio Vargas cria salário mínimo para trabalhador do campo. Bah, cara, ele ia comprar uma briga sem tamanho, ele ia cair do poder, entendeu? Porque daí as oligarquias regionais iam derrubar o cara. Ele não pode mexer com isso. Então, na verdade, o que Getúlio Vargas vai fazer é manter uma política no campo, né? Continua com aquela desigualdade social no aspecto de quem possui terra e quem não possui,
né, da exploração do trabalhador do rural. Então, continua todos esses aspectos, porém, contudo, todavia, não obstante, o desenvolvimento nas cidades vai ter outra conformação. Então, vai haver uma modernização nas leis trabalhistas. Isso é importantíssimo para a gente entender o governo. Sir, Diga. desculpa, eu não entendi muito bem por que que ele não podia mexer nas leis trabalhistas de quem trabalhava, tipo, rural. É assim, olha só, eu vou te exemplificar com alguém que trabalha na cidade, certo? Tá. Recentemente, muito recentemente, nós tivemos uma mudança na legislação brasileira, no aspecto de trabalho, para as funcionárias domésticas, tá? Antigamente, então antes dessa lei, eu até tenho que pesquisar que ano foi essa lei. Então, antes dessa lei das trabalhadoras domésticas, o teu pai, a tua mãe, o meu pai, a minha mãe podiam contratar alguém, uma secretária doméstica, para fazer a limpeza na casa, né, para fazer uma limpeza no prédio onde tu mora, para fazer uma limpeza no apartamento que tu mora, para fazer uma limpeza, enfim, contratava e pagava na hora, assim, né? Podia, tipo, vir todos os dias limpar a tua casa e pagava no verbo, né? Quer dizer, ó, eu vou te pagar tanto, tu vai receber, eu te pago R$ 1.000 para tu vir aí um mês, todos os dias, né? Toda manhã. Tá, tudo bem. Podia ser assim? Podia. Agora eu te pergunto uma coisa: essa funcionária doméstica tinha algum direito? Não Não? tinha. Por quê? Porque a relação era entre patrão e empregado. Então, por exemplo, quando ela tivesse de 17 até os 40 anos trabalhando dessa maneira, ela até poderia ganhar bem, né? Aí com 40 anos, quem trabalha direto com o corpo, né, fazendo atividade laboral física, fica muito mais desgastado. Então, lá com os seus 50 anos, ela já está com reumatismo, ela está com problema na mão, ela está com problema de bursite, ela está com problema de saúde. Naturalmente, todo trabalhador se aposenta, né? Porque tem um plano de previdência. Essa senhora não tem plano de previdência. Por quê? Porque ela recebia direto. Então, lá, eu acho que foi faz uns 5, 6 anos, foi criada uma lei para trabalhadoras domésticas terem direito trabalhistas. Só que isso vai fazer o seguinte, ó, toda trabalhadora doméstica vai receber um fundo de garantia, toda trabalhadora doméstica vai poder se aposentar, toda trabalhadora doméstica vai ter dignidade. Onde é que está o problema? Pra quem tá contratando, né? Por quê? Porque Tu ele acertou, tu vai. acertou, tu acertou. Mas eu quero saber por quê. Porque. Ai, só, porque ele vai ter que ficar pagando. Vai pagar muito mais caro, É, entendeu? Vai ter que dar muito mais dinheiro, porque agora essa trabalhadora, ela tem direitos trabalhistas. E aí, meu amor, eu quero te dizer o seguinte, isso vai descontentar quem? Nós, a camada média. Porque quem foi este governo? Quem pensa que é este governo para aumentar o meu custo de vida? Eu vou aumentar o meu custo de vida porque agora uma trabalhadora doméstica vai ter que ter dignidade. É só o que faltava. Entendeu? O que eu estou fazendo, obviamente, eu estou satirizando, porque eu não penso assim, tá? O que eu estou dizendo é o que aconteceu de fato. A classe média, principalmente a classe média urbana do Brasil, se indignou com este governo que criou leis trabalhistas. Porque agora, olha que loucura, a empregada doméstica que tem um salário fixo no final do mês, sabe o que ela vai poder fazer? Ela vai poder consumir. Ela vai poder pagar o colégio particular para a filha ou para o filho. Ela vai poder juntar um dinheirinho, porque é certo que ela vai receber no final do mês para mandar o filho para uma universidade,
particular, que seja, pagar um cursinho para vestibular para ele. Ela vai poder viajar de avião, ela vai poder comprar passagem de avião em 20 vezes. Ela vai poder ir para visitar os parentes lá no Nordeste, lá no Sul, sacou? Então, isso vai indignar demais a classe média brasileira. Então, imagine agora, pega essa característica, tá, de aumento de custo de vida para a classe média e transporta para o trabalhador rural e para o patrão, para o coronel fazendeiro da década de 30. Tu acha que ia aumentar o custo de vida desse cara, sim ou não? Sim. Ia aumentar muito. E os coronéis, mexendo com isso, os coronéis iriam se indignar e iam derrubar Getúlio Vargas. Entendeu? Por isso que Getúlio não mexe. Entendi. Por isso que Getúlio não mexe nos trabalhadores rurais. Ele vai mexer nos trabalhadores urbanos. Aliás, os trabalhadores urbanos são bem menor quantidade, né? Se a gente for ver, lá na década de 30, a gente tem aí 20, 25% de população no Brasil que mora nas cidades. O resto mora no campo. Então, de certa maneira, Getúlio, ele não cutuca a onça com a vara muito curta, né? Ele mexe numa estrutura, mas é mínima. Mas é importantíssimo, porque a partir de 30, as populações começam a migrar da cidade, do campo para a cidade, e começam a ocupar mais as cidades. Hoje, nós somos basicamente uma sociedade que vive em cidades, né? Cidades grandes, médias, ou até mesmo pequenas, mas cidades. Tá bom? Consegui te fazer entender? Sim, senhor, obrigada. Beleza. Então, continuando a nossa perspectiva aqui, eu vou então para os nossos slides aqui. Eu peço licença a vocês e vou colocar aqui. Nós paramos na aula passada. Deixa eu ver onde é que está aqui. Nós paramos na aula passada e eu vou sair aqui, eu vou sumir aqui do vídeo. Vou ver se eu consigo sair daqui. Opa, isso aqui é do segundo ano. Eita. Esse aqui é do segundo ano. Aqui. Então, na aula passada, nós falamos sobre o governo provisório, falamos sobre todas essas características, mas tem uma parte que não está contente. A classe média urbana. Classe média urbana está insatisfeita onde? Em São Paulo. E por que São Paulo? Ora, São Paulo já era, na década de 30, uma cidade extremamente, digamos assim, contemporânea, como é Porto Alegre hoje, né? Como são as grandes capitais do Brasil. Então, essa cidade vai ter muitos empregos, obviamente, né? Vai ter muita gente trabalhando. E essas pessoas todas que trabalham agora vão ter que receber salários mínimos, vão ter que ter, no mínimo, 8 horas diárias de trabalho, vão ter direito à aposentadoria, direito a férias. Isso deixa a classe média urbana de São Paulo insatisfeitíssima. Inclusive com Getúlio Vargas, porque ele assume o poder desrespeitando a Constituição, dando um golpe. E tira do poder quem? A elite paulista, a oligarquia do café paulista. Então, queridos, olha aqui. Nós vamos ter um movimento, um levante, que, aliás, foi feriado, se não me engano, este final de semana, feriado em São Paulo, que eles comemoram, né, este evento aqui, que eles vão chamar de quê? Revolução Constitucionalista de 1932. É um levante, então, da classe média e oligarquia paulista contra o governo autoritário de Vargas. E o que eles querem? Eles querem uma nova Constituição. Eles querem que tenha novas eleições, que seja feito um novo pleito para escolher um presidente e que seja estabelecido regras, que esses direitos eles estabeleçam, então, um conjunto de direitos, mas que seja numa Constituição. Muito bem. É um levante armado, né? Vai ser um levante armado. Alguns jovens vão morrer, estudantes que vão levar aqui a sigla do movimento, MMDC. Este levante armado não tem sucesso. Vargas consegue abafar com esse movimento. E Vargas, então, resolve fazer a bendita Constituição. Ou seja, o levante paulista, a Revolução Constitucionalista de 1932, atingiu
pessoas. Atingiu o seu objetivo, que era promover a escritura de uma nova carta magna, de uma nova carta legal para o país, certo? E como, então, vai ficar conhecido este governo que vem com essa Constituição? Barbada. Período constitucional. Aliás, vou dizer mais para vocês. Este vai ser o nome do nosso vídeo, que vai ficar no nosso canal, no YouTube, prof.Jairo Brum. Então, este vídeo vai ficar no canal com este nome, o período constitucional de 34 a 37. Então, quais são as características do período constitucional? Primeira característica importante da Constituição é a Constituição de 1934. Né? Então, esta Constituição ela vai legalizar todo o funcionamento do Estado getulista. Então, aqui, nessa Constituição, fica estabelecido que o voto ele é secreto, obrigatório e direto. É como é hoje, né? Hoje o voto é secreto, né? A gente não precisa dizer em quem vai votar. Hoje o voto é obrigatório. Todo mundo que tem idade para votar, que é maior de idade, perdão, tem que votar. Né? Algumas pessoas ainda podem optar por não votar, que são vocês que já têm 16 anos, né? Então, dos 16 até os 18 anos, tu pode optar se quer ou não votar, né, no Brasil. E o voto é direto, ou seja, eu voto diretamente para vereador, eu voto diretamente para prefeito, eu voto diretamente para presidente, para senador, quer dizer, eu voto no candidato diretamente, então por isso que se caracteriza um voto direto. Algumas pessoas podiam perguntar, mas professor, por que as pessoas dizem em quem vão votar se o voto é secreto? É porque, na verdade, essas pessoas estão fazendo campanha eleitoral. E isso é permitido, certo? Outra característica, e aí eu vou falar para vocês, eu quero que vocês... Agora eu vou aparecer aqui no cantinho, ver se eu apareço aqui. Peguem, por favor, peguem um lápis, peguem uma caneta, anotem ao lado, voto feminino. Isso cai no Enem, isso cai no vestibular, isso é para te aprender. Tu que é menina, tu que é mulher, tu tem que saber que a mulher só pôde votar a partir de 1934 no Brasil. Existiam movimentos de mulheres que queriam direitos políticos, queriam participação política, chamado de sufragistas. Sufragistas. Oi? Não, eu falei contigo, você era sufragista. Mas tem um pega-ratão aí. Tem um pega-ratão. Ó. Voto feminino, puxa uma seta para o lado e coloca o pega-ratão. Esta é uma coisa que não aparece em qualquer lugar. O voto feminino estava associado a uma autorização masculina. Olha que absurdo. Ou seja, a mulher que fosse votar e que fosse solteira teria que ter a permissão de quem? Do responsável masculino, do pai. E a mulher que fosse casada, do marido. Então, pessoas queridas, meninas, esta Constituição, esta lei, ela é extremamente machista, ela é extremamente patriarcal. Né? Então, vejam que essa característica, eu lembro dessa característica, eu lembro a vocês que essa característica é importante na Constituição do Brasil, porque faz com que as mulheres possam votar. Mas, contudo, não obstante, tem um pega-ratão. O voto está associado a uma autorização masculina, certo? Vamos lá, continua. Nós vamos ter, então, a partir de agora, porque lá na República Velha era uma balbúrdia, era uma loucura. Ninguém sabia em quem tinha votado, né? Havia corrupção nas eleições, como hoje existe também corrupção nas eleições. Mas existe uma justiça só para as eleições, que é a chamada de justiça eleitoral. Quando ela foi criada? No governo de Vargas. Antes não existia uma justiça só para as eleições. Né? Então agora existe uma justiça eleitoral. Essa característica aqui, o corporativismo, é uma característica fascista. Isso é, na verdade, uma tendência no momento histórico. Por quê? Porque os estados fascistas, principalmente o estado italiano, vai usar o corporativismo, que é uma característica do Estado
controlar as corporações, né? Controlar as profissões. Confirmação das leis trabalhistas. Então, essa Constituição confirma todas aquelas leis que foram feitas no governo provisório, né? Que eram leis do salário mínimo, leis do tempo de trabalho, que são 8 horas de trabalho, direito a férias, direito à estabilidade. Então, todas essas leis elas são confirmadas nessa Constituição. E aí nós temos uma característica que é, no mínimo, engraçada. Olha só, o mandato presidencial, ou seja, o tempo que o presidente vai ficar no governo, são de 4 anos. 4 anos. Olha aqui para o lado. O que está escrito no título aí? Período constitucional de quando a quando? Olha aí. Tem alguma coisa errada, né? De 1934 a 37 tem 4 anos? Não tem 4 anos. Então, pessoas queridas, o que eu quero mostrar para vocês é que o presidente Vargas, porque vai ser ele o primeiro presidente, vejam ali, ó, primeiro presidente vai ser eleito indiretamente, então os deputados vão escolher o próprio Getúlio, ele não é bobo nem nada, né? Bobo sou eu. Então aqui, ó, Getúlio Vargas vai ser escolhido o primeiro presidente, ele mesmo vai dar um golpe dentro do próprio golpe. Tá bom para ti? Então olha só, Getúlio Vargas dá um golpe dentro do próprio golpe. Vamos tentar ver como é que foi esse golpe. Até aí, tudo bem? Sim, sim, sim. Beleza. O Estado brasileiro, o Estado de que Getúlio vai governar, eu já disse para vocês, ele vai ter toda a característica de desenvolvimento industrial. Ele vai fazer as reformas de trabalho, parará, piriri, e ele vai investir numa coisa importantíssima para a indústria, que é isso aqui, ó, intervenção do Estado na exploração de minérios. E por que são importantes os minérios? Os minérios são importantes, gurizada, porque a partir do minério, o minério é a produção da indústria, da base da indústria. É com o minério que você vai fazer ferro, que vai fazer aço. É com o minério que a gente vai fazer, por exemplo, telas. As telas de celular. Claro que naquela época não tinha, né? Mas é com o minério que nós vamos vender muito para o mundo inteiro e produzir as máquinas que nós precisamos para a indústria. Então, por isso que se chama indústria de base. E qual é o lugar mais importante no Brasil? Minas Gerais. Então, vai ser nas Minas Gerais a grande exploração de minério que nós vamos ter, né, desde 1930 até esses dias, até os nossos dias. Aliás, uma exploração que a gente conhece muito bem, né? Porque recentemente a gente teve 2 desastres ecológicos, né? E um desastre ecológico é um crime ambiental, na verdade, né? Porque nós interferimos na natureza. Estou falando de Mariana e estou falando de Brumadinho, né? Que são cidades que foram muito prejudicadas, além das cidades, obviamente, mananciais de rios, o próprio mar, né? Centenas de milhares de espécies da botânica e de peixes, enfim, né? Por conta justamente daquela avalanche que nós tivemos, né? Nas 2 cidades ali, com dejetos que são provenientes da mineração e que não foram devidamente, né, descartados, né? Enfim, então a mineração ela é fundamental, ela é importante para o desenvolvimento industrial. Naquele momento histórico não se pensava muito, aliás, como hoje não se pensa muito na questão ecológica, né? Simplesmente a gente vai desmatando porque acredita que a natureza se regenera facilmente e a gente está tendo grandes mudanças climáticas por conta disso, né? Por causa das queimadas, por conta da poluição de rios e tudo mais. Enfim, são coisas do progresso, né? Sem programa. Mas, contudo, não obstante, como eu falo sempre, nós temos aí uma divergência, nós temos aí uma
uma posição antagônica, vou sumir aqui para vocês poderem ler direitinho, uma visão antagônica das políticas no Brasil. Internamente, existem duas correntes partidárias, uma que representa a extrema-direita e a outra que representa a esquerda. Eu vou começar com a corrente que representa a extrema-direita. Este cara aqui se chama Plínio Salgado. Ele é o líder da Ação Integralista Brasileira. A Ação Integralista Brasileira é um grupo fascista brasileiro inspirado no fascismo italiano. Este grupo ele vai ser composto basicamente por quem? Por descendentes de ítalo-germânicos, então italianos e germânicos, e eles não estão enlouquecidos. Não, eles estão com o pensamento corrente da política do período. Porque neste período, né, por volta aí de 1930, meados de 30, na Itália, na Alemanha, em Portugal, ou seja, na Europa como um todo, o pensamento fascista ele era corrente. A gente viu isso, a gente estudou isso esses dias. Então, as pessoas que pensavam sobre isso eram pessoas letradas, porque tinham acesso aos livros que vinham da Itália, que vinham da Alemanha, das notícias, dos jornais, né, dos teóricos. Então, este cara condenava o capitalismo financeiro, porque o que é o fascismo? O fascismo é uma terceira via. Ele condenava o capitalismo financeiro dos países capitalistas, obviamente, né? E ele condenava o quê? A política dos socialistas. Ele condenava o socialismo e se colocava, então, como uma terceira via. Uma via que era intolerante. Intolerante com quem? Com o diferente. Ele era totalitário, unipartidarista. Ele defendia um Estado centralizado e forte. E olhe o lema dos integralistas, da AIB. Deus, pátria e família. E eles tinham uma saudação. Isso é a coisa mais engraçada, né? Porque a saudação remonta uma expressão indígena tupi-guarani. E aí tu podia me perguntar assim, mas professor, eles não defendiam a pátria, o não sei o quê? E o que tem a ver o índio? Porque o índio, gente, ele é, digamos assim, é o passado. Ele representa o que há de mais glorioso no passado do Brasil. Então, para esses caras, como na Europa nós tínhamos o fascismo, lembrando do FAT, do Império Romano na Itália, nós tínhamos o germanismo, lembrando lá dos germânicos, arianos na Alemanha, aqui no Brasil, o Plínio Salgado e o seu grupo fascista lembravam o Anauê, né, que é uma expressão de olá, né, indígena tupi-guarani, do passado glorioso dos brasileiros. Eles eram apoiados pela igreja, eles combatiam o comunismo e o ateísmo, né? Eram compostos basicamente pela classe média urbana, empresários capitalistas e imigrantes. Por isso que ele vai ser muito radicalizado aqui no Rio Grande do Sul. Pergunta que eu vou fazer para vocês. Todo mundo conhece uma... Opa, tá tocando meu telefone aqui. Todo mundo conhece uma pizzaria que tem aqui na Protásio, chamada Fornão? Sim. Sim. Essa pizzaria ali, aquela casa, é uma casa grande, né? Acho que uma casa de esquina, assim, bem bonita. Era a casa do Plínio Salgado. Ele morava ali. Ele é um jurista, né? É um cara que ele lia muito. Ele era do direito. Ele lia muito sobre direitos sociais, jurídicos, enfim, né? Do desenvolvimento da burocracia do Estado. E por isso, então, ele começou a ler muito sobre o fascismo. Agora, se de um lado nós temos o fascismo com o Plínio Salgado, nós temos de outro lado uma outra corrente que também é muito importante, que é a ANL. Essa corrente, Aliança Nacional Libertadora, ela é de esquerda. Ela é, na verdade, uma corrente que ela buscava apoio no comunismo, no socialismo. Eles eram democratas e simpatizantes, né, da esquerda em geral. Ou seja, é uma corrente oposta à AIB.
Perfeito? Então, por isso que eles eram antagônicos. Quem é o líder dessa corrente? É um cara chamado Luiz Carlos Prestes. Vocês já conhecem o Prestes, né? O Prestes fez aquela coluna Prestes, né? Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, eles defendiam a reforma agrária, eles acreditavam que as dívidas do Brasil com o exterior já haviam sido pagas e os países mais ricos estavam explorando o Brasil com a dívida externa. E que as terras estavam na mão de poucas pessoas no Brasil e por isso então deveriam ser divididas com a maioria das pessoas que não tinham terra. E outra, o respeito às liberdades individuais, por exemplo, a greve no Brasil, que é um direito hoje constituído na Constituição, é pleno, ela era proibida. A greve era tratada como algo ilegal no Brasil. E a gente sabe que isso é um direito muito caro do povo brasileiro. E a imprensa livre, né? Então, a imprensa era coordenada naquele momento histórico, e hoje ainda é, né, por grandes grupos corporativos, né, que têm interesses muito grandes sobre a divulgação de notícias no Brasil. Então, nós temos aí um movimento que defendia basicamente o que é um governo mais popular, um governo que abrangesse e que olhasse para a maioria do povo brasileiro, que era muito pobre naquele momento histórico. Eu não preciso nem dizer que Getúlio Vargas, né, que tinha uma afeição maior ao fascismo, vai colocar a Aliança Nacional Libertadora onde? Na ilegalidade, em 1935. Então aí vem a dica de filme de hoje. Em 1935, então, o Luiz Carlos Prestes, que é esse cidadão que está sentado aqui no meio, né, ele vai tentar fazer uma intentona comunista. O que seria isso? Seria uma tentativa de golpe da Aliança Nacional Libertadora, que é de esquerda, e que fracassou. Tentativa de golpe em quem? Tentativa de golpe em Vargas. E aí, meus queridos, ele fracassa uma tentativa de ocupação dos quartéis do Brasil, e isso não vai acontecer. E a sua esposa, né, Olga Benário, a Olga Benário, ela é presa e enviada para a Alemanha, que na época a Alemanha é nazista. E por que ela vai ser enviada para a Alemanha? Olha a pitadinha de ódio de Getúlio Vargas. Porque Olga Benário era judia. Então, queridos, vocês já sabem o fim do filme, que eu vou passar o trailer para vocês agora, né? Ela vai para os campos de concentração. Em 1937, Getúlio Vargas ele divulga um plano. Olha só, 2 anos depois da tentativa de golpe fracassada, ele divulga um plano que foi descoberto posteriormente, que era um plano que ele mesmo inventou para ele mesmo dar um golpe no Brasil. Por isso que nós temos, em vez de 4 anos de mandato de Vargas, nós temos a perpetuação de Vargas no poder. Porque, através do plano Cohen, ele suspende as eleições, fecha o Congresso e diz que o Brasil corre um sério risco de ser atacado pelos comunistas. E por isso, então, ele promove um golpe, um estado de sítio, um estado novo. E aí, isso é conteúdo para a nossa próxima aula, que vai ser quando? Que vai ser na quinta-feira. Na quinta-feira, a gente vai trabalhar o governo do Estado Novo de Vargas. E agora eu vou passar o trailer do filme, que é a dica que eu dou para vocês. Vamos lá. Mande soltar o preço, eu atiro. Estamos vivendo um momento decisivo na história mundial. Parada Prestes. Parada Olga. Eu farei com que você chegue ao Brasil ação. Você faça qualquer coisa. Nós nunca estivemos tão próximos da revolução. Para segurar, presidente, as forças armadas são fiéis ao governo. Ele está desarmado. Não atire.
será deportada. Você é judia. Não pode ser mandada para a Alemanha de Hitler. Não se revolta o país inteiro apenas com a força das ideias. Olga não é mais minha filha. Mas a vida dela e da nossa neta dependem da sua ajuda. Então, queridos, essa é a dica de filme de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouco da nossa aula hoje. Se não entenderam, por favor, anotem as suas dúvidas. A gente começa a nossa aula na quinta-feira, tirando as dúvidas e vendo o Estado Novo de Vargas também. Tá bom? Tenham um excelente dia, um beijo e até mais. Tchau. Tchau. Feito, senhor. Valeu. Falou. Valeu, senhor. Feito. Feito, senhor. Feito. Tchau, tchau.